Fala pessoal do canal Culturas Darkness, Wesley aqui. Pessoal, é o seguinte, hoje nesse vídeo nós vamos tratar mais uma vez de adaptações fílmicas, né? Porque tem muitas adaptações fílmicas rolando por aí pelas telas, né? Pelas telonas, pelas telinhas no cinema, sendo realmente lançado nos cinemas, e outras sendo lançadas em plataformas aí de streaming que muita gente já conhece, muita gente assina, muita gente acompanha. Então nós vamos falar, eu já tenho um vídeo aqui sobre adaptações fílmicas, tá? Se você quiser dar uma olhada lá, porque o vídeo, né, o primeiro vídeo, ele é mais teórico, ele é mais reflexivo em relação às adaptações. É que eu vou tentar ser um pouco mais rápido para poder chegar aonde eu quero, mas só a nível de exemplos, de ilustrações, a gente tem aí o Corvo, que vai ser o filme que eu vou falar, né, que eu vou tentar fazer uma breve análise sobre ele aqui, já que já tem vários vídeos em vários canais falando sobre o Corvo, né, em uma perspectiva meio de crítica cinematográfica, às vezes muito atrapalhada, inclusive, muito mal feita, mas vamos falar aqui numa perspectiva mais de adaptação, tá bom? É diferente, eu vou explicar rapidinho também a diferença, e nós não temos só o Corvo, né? Vale salientar que nós temos realmente várias adaptações que valem a pena de você, né, que está aqui me acompanhando no canal, que tem aí alguma vezinha do gótico, alguma vezinha aí do dark, nas várias narrativas, né, literárias e fílmicas. Você gosta de acompanhar os livros, você gosta de ver as séries, os filmes, então você está no lugar certo. Aproveita e já sai compartilhando inclusive o vídeo, deixando seu like. E vamos lá, né, pessoal? Nós temos várias adaptações, como eu falei. Vamos nos concentrar numa reflexão rápida sobre o que seria crítica cinematográfica, o que seria estudos da adaptação, porque são coisas diferentes. E vamos falar do Corvo, tá? Existem várias outras adaptações, como eu falei, vocês podem estar acompanhando. Eu deixo a dica porque depois eu vou fazer vídeos falando sobre essas adaptações, já que eu acho que já consegui atender quase todos os pedidos, né, falando sobre zumbis, que inclusive meu amigo Cosmo, um abraço Cosmo para você, comentou aí nos vídeos sobre zumbis. Já consegui falar sobre mangás e animes, né? Foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Quem gosta dessa temática vai lá, pessoal, já assiste também, já compartilha, né? E aí foi alguns pedidos da Dimitri, minha amiga aqui na cidade de Aracati, Ceará, e várias outras pessoas que a gente vai conversando, né? Principalmente lá no Instagram, Culturas Darkness também. Eu vou conversando com várias pessoas da subcultura gótica, pessoas que têm outras vertentes e gostos relacionados ao gótico, ao dark, tá? Mas é isso, pessoal. Então eu já deixo aqui a dica antes de começar a própria análise. Vale a pena conferir a primeira temporada das Bruxas Mayfair, da Anne Rice, né? Baseado nas obras da Anne Rice sobre as Bruxas Mayfair, a Hora da Bruxa, volume 1, volume 2, ou também tem um volume único com os dois volumes, muito interessante. Claro que, né, já foi renovada uma segunda temporada para essa saga aí das bruxas, e está muito interessante essa temporada primeira, tá? Temos, claro, Entrevista com o Vampiro, é o título, e será a próxima série que eu vou analisar e trazer aqui para o canal. Então temos Entrevista com o Vampiro, nós temos a primeira e a segunda temporada, baseadas realmente no livro Entrevista com o Vampiro, só que com alguns acontecimentos e
enfim, personagens que já são das crônicas vampirescas aparecendo, e que também é baseado né, nos livros da Anne Rice, inclusive com a participação da Anne Rice enquanto ela estava viva, pelo menos na primeira temporada, né, depois eu explico isso melhor nos próximos vídeos. E é isso, pessoal, vão vendo essas obras das Bruxas Mayfair, da Anne Rice, Entrevista com o Vampiro, temporada 1 e 2, ou parte 1 e 2, e nós temos também outras adaptações, né, que não são góticas no sentido estrito, mas que dialogam com o gótico como a fantasia. E aí eu deixo a segunda temporada, que já são 3 episódios até o momento que eu estou gravando esse vídeo, de Anéis de Poder, né, O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, que eu também vou falar num vídeo posterior, porque senão vai ficar enorme o vídeo, né? Então vamos lá, pessoal, vamos entrar realmente no conteúdo em si, e vamos discutir, né? Gente, crítica cinematográfica parte muito de várias pessoas, né? De várias áreas do conhecimento que gostam de acompanhar o cinema e que fazem uma relação muito estrita entre a produção que a gente chama de original, né, o texto literário, a narrativa literária, e a produção fílmica. E aí quase ninguém nunca está satisfeito com a produção fílmica, porque tem alguma coisa ou muitas coisas que não estavam no texto, no original, né, e tem toda essa coisa de fidelidade, né, esse apego ao escritor e à obra literária. Eu entendo até certo ponto, mas o nome já está dizendo, né, de uma adaptação. Vejam o conceito da própria palavra, né? Adaptação não pode seguir o roteiro exatamente da obra literária, seria impossível, inclusive. Então, sobre a crítica literária, né, a gente tem sim, a crítica cinematográfica, a gente tem sim especialistas em cinema que estudam realmente o cinema e que fazem realmente uma reflexão crítica e uma análise crítica sobre filmes e sobre adaptações, né? Adaptação é uma corrente dos filmes e do cinema de maneira geral. Existem vários filmes que não são adaptados, né? Muitos pegam influências de maneira indireta, mas não declaram que é uma adaptação, certo? Então, há que se ver essa diferença, né? E os estudos da adaptação, eles de fato começam a aparecer dentro dos estudos tanto do cinema como dos estudos literários, justamente para mostrar que é necessário ter um cuidado na hora que você vai abordar uma adaptação, porque não é simplesmente tendo foco do texto literário, porque fugiu muito da história original, porque fugiu do texto literário e a obra não presta. Então não é por aí, certo? Não dá para a gente fazer, infelizmente, uma super reflexão teórica aqui sobre essas questões, mas eu sempre gosto, né, de indicar o livro mais básico que a gente tem, talvez livro mesmo, né, em língua portuguesa traduzido, com 266 páginas, Uma Teoria da Adaptação, da Linda Hunt. Ela é uma teórica, né, tanto do cinema quanto da literatura, e ela vai justamente falar sobre a importância da adaptação e de entender o cinema realmente como uma outra arte, que não é a arte literária, não é a arte da produção literária escrita, né, das narrativas literárias, e nem nasceu também diretamente da literatura apenas. É claro que se baseia em obras literárias, mas não nasceu da literatura, nasceu muito mais do filme mesmo, né, do cinema. Então é importante ter um cuidado ao se tratar da adaptação e ser injusto com a adaptação. A adaptação é um outro meio, certo? Artístico, é uma outra linguagem, ou vai se reorganizando com várias outras linguagens, várias outras semioses, e não é possível, tanto em relação, tem a parte mais interna,
né, a parte mais organizacional, a parte da composição do cinema, que vai mexer com muita coisa, né? A gente vai mexer com figurino, com visual, vai mexer com a câmera, com os movimentos de câmera, com enquadramentos, vai mexer com iluminação, com cores. Então, não dá para você pegar todos esses recursos e conseguir adaptar pensando apenas na obra literária. É impossível. Também tem uma questão mais externa a próprias obras literárias, que é a questão comercial, a questão ideológica da produção, do diretor, né? Uma questão também muitas vezes do próprio país, de onde está partindo essa produção. E aí a gente fala muito na crítica cinematográfica dessa questão de uma pureza, né? Também de uma hegemonia estadunidense em relação às produções fílmicas e como eles realmente gostam de pôr as coisas. E é importante esse lado, né, que fazer essa crítica também. E vários outros países, né, e outras produtoras tentarem também copiar esse meio hollywoodiano, né, estadunidense de fazer as coisas. Inclusive o cinema brasileiro há algum tempo atrás também tentou imitar, né? Mas é importante então deixar claro que a adaptação fílmica ela vai ter toda uma outra linguagem, toda uma outra reorganização, né? Mesmo que seja uma adaptação, para poder produzir. E mesmo dentro de uma perspectiva mais hegemônica, né, do cinema, mesmo que seja uma perspectiva muito europeia ou muito americana no sentido de Estados Unidos, mas a gente tem que entender que por mais que, né, o neoliberalismo chame muito, né, e por mais que o desejo de produção e ganho capitalista econômico e outras ideologias americanas elas estejam realmente sendo postas na produção, mas essas produções elas sofrem críticas duras, severas, de realmente críticos especializados no cinema, na literatura, em outras áreas humanas. Então, mesmo dentro de uma hegemonia, algumas, na verdade, grandes produtoras, grandes diretores, eles têm que se adaptar também, né? Então, vamos até brincar aqui com a palavra adaptação. Eles têm que se adaptar, eles têm que começar, mesmo dentro de uma perspectiva, às vezes, como alguns dizem, distorcida, mas eles têm que começar a realmente mostrar outras coisas que mesmo eles não querem mostrar, mas eles precisam, né? Porque existe um movimento, tanto de dentro como de fora do país, falando, olha, não pode continuar assim. E aí eles têm que se adaptar, porque senão vai haver problemas, inclusive comerciais, né? Vão parar de desagradar determinados públicos, vão parar de desagradar determinadas comunidades, e isso não é interessante para eles. Portanto, eles têm que se adaptar, não é porque eles também são os bonzinhos, mas porque eles precisam inserir temáticas diversas aí da nossa contemporaneidade, né, do século XXI. É necessário que eles falem, e eles falam, né? Como eles fazem isso é onde está o grande problema, mas mesmo que seja de uma perspectiva muito superficial, muito comercial, mas não deixa de representar grupos minoritários que necessitam ser representados, comunidades que necessitam ser representadas. Então o negro passa a ser representado, a comunidade LGBT passa a ser representada, as mulheres passam a ser representadas, e isso é importante, mesmo que a gente discorde do como, né? A grande questão está no como, mas isso é importante, certo? Então, é importante dizer que a adaptação em si, ela já é outra arte com outra linguagem e ela vai produzir outros sentidos, mesmo que alguém não queira, que alguma produção, que algum diretor não queira, né? E eles sempre vão acertar em algo e não acertar em várias outras coisas, dependendo de cada crítico, de cada corrente, de cada pensamento. E o segundo que, mesmo sendo ainda a gente tem um cinema muito hegemônico, né? Mas esse cinema ele tem que dar
suas balançadas, né? Tem que se adaptarem para que possam falar e abordar outras coisas, tá bom? Então, eu falo novamente, o nome do livro é Uma Teoria da Adaptação, para quem quiser realmente entender a adaptação, da Linda Hunt. Tem 2 edições no Brasil, né? Primeira edição de 2011, segunda edição de 2013. Vale a pena ler esse livro, tá, pessoal? É um livro muito grande, com vários capítulos, mas vale a pena ser lido para a gente entender a diferença de uma adaptação fílmica, né, cinematográfica, para realmente uma obra literária. Tá? Não é a mesma coisa, não tem o mesmo sentido, nem nunca vai ter, tá bom? Isso as pessoas vão sempre falar, né, vão sempre criticar aquele mesmo no YouTube, em outras plataformas como TikTok, mas enfim, é uma coisa que sempre vai acontecer, e é uma coisa que também sempre vai acontecer é que o sentido, a adaptação não vai sempre ser a mesma, né, da obra literária. E aí sempre vai ter quem critique, certo? Beleza, falando agora de O Corvo, né, vamos para a segunda parte agora do nosso vídeo, para não ficar tão extenso. Bom, O Corvo, ele está nessa edição aqui, né, capa dura, de luxo, da Dark Side, é o Corvo. Não sei se vocês conseguem ver direito, do James O'Barr, certo? Aqui mesmo na capa tem a edição definitiva. Então, tá aqui a produção literária toda, completa, tá? Em graphic novel, né? Uma graphic novel realmente, uma produção maravilhosa, tá, pessoal? Dá pra... É enorme o livro, assim, é enorme, mas é como se fosse um HQ, né, gente? É uma graphic novel, todo mundo aqui deve saber o que é uma graphic novel. É uma HQzinha bem produzida, certo? E toda a história, né, entre aspas, toda a narrativa literária está aqui nesse livro, tá? da Dark Side, aqui no Brasil, certo? Então, quem não leu ainda a produção literária, a narrativa literária, eu indico também, certo? É maravilhosa a narrativa, realmente, o enredo é maravilhoso, dá realmente para chocar, surpreender e emocionar muito a gente, tá? E aí teve uma produção, né, fílmica de 1994, que com certeza, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitas críticas negativas também a essa edição de 1994. Mas com o passar do tempo, e como a literatura não era tão popularizada mesmo, né, já na década de 90, mas quem lia aqui no Brasil, né, uma HQ dessas, eram pessoas ainda de um público muito especializado, né, os nerds, ou assim, os góticos mesmo, né? A galera que tinha uma veia gótica, sombria, que queria uma reflexão mais sombria, porque é um HQ independente, não é nem um HQ da DC, nem da Marvel, não é dessas grandes produtoras de HQ. Então, realmente, era de um público muito específico. E, claro que os filmes e o cinema se popularizam muito mais rápido, né? São transmitidos muito mais rápido por várias editoras, na época fita, né? Fita cassete. Então, a galera assistiu muito mais o filme na década de 90 do que leu a HQ. Por isso que o filme também de 94 não teve tantas críticas, né? É bom a gente entender por essa ótica. Primeiro a gente viu o filme, e se um dia desse, a gente lia, porque não era popular. A leitura aqui no Brasil na década de 90, se hoje o Brasil já é um dos países do mundo que menos lê literatura, imagina na década de 90, né? Então era uma coisa mesmo para um público muito específico, mas quando se tratava de filme, muita gente via. Até que não tinha muito interesse ao dark, ao gótico, mas acabava vendo, tá passando, eu vou ver, né? E aí algumas pessoas acabavam gostando, porque tem uma ação ali no meio, tem um romance bem construído ali no meio, que remete muito de fato ao movimento literário romantismo, né? Então o romantismo e o gótico nasceram ali praticamente no mesmo século, nas mesmas décadas,
E depois aqui a gente tem uma diferença mesmo entre o gótico e o romantismo, mas no começo eles andaram muito juntos, tá? Então, tem gente que nem sabe qual foi a primeira obra que deu origem ao gótico e ao romantismo, né? Tem gente que fala, o Goethe, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, é a primeira obra romântica, mas tem gente que faz uma leitura muito mais gótica do que romântica do Werther. Mas não tem como, né? O foco principal é o romance. Beleza, não vou nem entrar nessa questão agora, porque senão a gente sai da temática do vídeo. Mas dá para fazer uma análise gótica também, tá? Aí tem gente que diz, não, o primeiro livro romântico, na verdade, é o da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, né? Então, pode ser, é um dos primeiros, mas tem a figura ali de uma pessoa que está louca ou que está vendo espíritos, que a gente não sabe muito bem o que é, e dá para fazer também uma análise gótica, dá para ler numa perspectiva gótica o livro também, certo? Então, só para vocês verem como essa coisa do gótico e do romantismo, eles estão muito próximos. E o filme traz, né, traz realmente essa perspectiva romântica, exagerada, né, esse sentimento exacerbado de um ser humano pelo outro, dentro da produção, de modo que temos a corrente do romantismo ali dentro da produção de O Corvo, de 94, também temos, óbvio, na própria HQ, né? E temos também os aspectos góticos. Por quê? Porque na época, né, na década de 90, o movimento da subcultura gótica estava em alta, né, em alta. E tem gente que ainda diz que há uma grande distinção entre a literatura gótica e entre subcultura gótica, né? E eu não quero fazer polêmica nesse vídeo, pelo menos, e é claro que há uma grande distinção mesmo, porque a literatura gótica surgiu no século XVIII, né? Bem antes da subcultura, que só nasceu mesmo na década de 80, na Inglaterra, Alemanha, e se desenvolveu nos Estados Unidos e por aí vai. Chegou tardiamente aqui no Brasil, na década de 90, e a galera estava todo mundo consumindo qualquer coisa que tivesse a ver com o gótico, né? Porque aí o gótico já toma outros ares de pop também, né? O pop se apropria de tudo, né? A cultura capitalista, neoliberal, pop, vai se apropriando de tudo, né? Tá bonito, tá passando, a galera tá gostando, a galera já vem pra cá, né? Então acontece que no Corvo de 1994, os elementos góticos chamavam muito mais atenção. O próprio personagem principal é todo caracterizado de gótico, né? O Brandon Lee é o ator e ele, né, tá ali no personagem todo caracterizado de gótico, né? Então, de gótico quando eu digo de uma figura da subcultura gótica, né? Ele usa uma maquiagem, uma make gótica, ele usa roupas que realmente as pessoas da subcultura gótica naquele momento da década de 90 estavam usando bastante. E aí é isso, nós temos um casamento perfeito entre filme e literatura, pelo menos na questão da estética, do estilo visual, né? Quando nós vamos para o enredo e a narrativa, obviamente que existem os cortes, obviamente que existem outros sentidos, não é a mesma coisa do livro, e eu repito, se muita gente tivesse lido o HQ antes, o filme teria sido criticado do mesmo jeito, certo? Mas aí a gente vem para 30 anos depois, existiram outras adaptações que não deram realmente certo, eu não vou nem falar delas aqui para não tomar, né, muito espaço do vídeo, mas quando a gente vem para 2004, 30 anos depois, aí a gente tem um remake, aí isso choca. Choca porque parece muito distante do primeiro filme, de 94, e parece muito distante da HQ, de modo que tem gente que vai dizer que nem é uma adaptação. E aí vem as críticas literárias de críticos assim que não sei nem se algum dia estudaram cinema, né, ou adaptação, cada um nos seus sites, nos seus blogs, nos seus vídeos criticando e realmente dizendo que já era uma coisa que já estava fadada ao fracasso, era uma coisa que ia dar ruim desde o início, só pelos trailers, né? Então é complicado essa galera, né? Aí vem gente de todas as áreas ou de nenhuma área
falando mal, né, da adaptação. E vem uma crítica mais especializada, chatinha mesmo, né, que está ali realmente para fazer a crítica, para derrubar. São pessoas realmente do cinema, mas que correntes cinematográficas? Existem várias, né? Estudam a adaptação ou não estudam? Essa é a grande questão. E a gente nem pesquisa, nem quer saber sobre isso, e a gente já vai na onda, de modo que a tendência é derrubar o filme, né? Tá o filme lá para baixo. Mas é o seguinte, gente, em termos de estudos de adaptação, e vendo realmente a questão do filme, a gente tem que entender que muita coisa mudou em 30 anos. E o filme ele precisa tanto adaptar a obra literária, como ele também precisa fazer uma ponte com o contemporâneo, né? Ele não pode só, a não ser que fosse um filme de época. Aí beleza, vamos fazer um filme de época, realmente mostrando a época em que se passa a narrativa literária. Aí a gente faz, beleza, uma contextualização de época. Mas a adaptação está se propondo a isso, né? A adaptação realmente quer isso? Os diretores, a produção disse que ia fazer isso? Então é a primeira coisa que a gente deve pensar. Se eles não deixaram claro que esse era o propósito do filme, a gente não tem que criticar, porque não está na mesma época. A adaptação tem vários propósitos. O propósito dessa não era fazer isso. Simples assim. Então, você tem ali, né, uma grande cidade urbana, bem desenvolvida, uma grande metrópole, dos dias de hoje, né, do século XXI, e o filme realmente se passa, a ambientação no século XXI, certo? Não é mais na década de 90 do século passado, né? Então tem que ver essas questões, primeiro tem que ver essas questões. E depois que nossas formas de relacionamento, elas mudaram muito. E aí eu indico para vocês, né, o Mal está na pós-modernidade, do Bauman. Tempos Líquidos, do Bauman também. Não é que o Bauman seja um estudioso do cinema, mas o Bauman vai falar de questões de relacionamentos que causam realmente mal-estar e desconforto, mas que é a forma de vida que nós temos, infelizmente, né? E que está lá no filme. A gente vai ver isso, né? Tem gente que eu já vi, né, a galera, né, só deu uns pegazinhos ali e já é amor, né? O cara já estava amando. Pois é, uns pegazinhos, porque não tem a questão do casamento que tinha lá no 94, né? Mas é isso, gente, as coisas mudaram. Hoje em dia as pessoas se relacionam de uma maneira muito mais líquida mesmo, nos termos do Bauman, né? De uma maneira muito mais solta, né? E dinâmica também. E cada um tem suas vidas, suas casas, seus apartamentos, suas loucuras, né, também. Então é isso, né? O filme vai abordar esse amor não romântico, né, digamos assim. E aí fica estranho, porque a literatura, né, a HQ, trabalha com esse amor romântico e a adaptação vai mostrar um outro amor, que é o amor dos tempos de hoje, né? Essa é uma coisa para a gente perceber, por isso que fica uma coisa tão solta assim, né? Mas aí o filme ele quer falar do amor romântico também quando o personagem, né, quando o protagonista, ele diz minha vida pela dela, né? Então, quer dizer, ele ama realmente intensamente, mas isso não fica muito claro realmente nessa adaptação de 2004. Então é como se a adaptação quisesse mostrar como andam os relacionamentos e o amor nos dias de hoje, e ao mesmo tempo quisesse forçar o amor romântico. Aí realmente é que não deu, aí realmente é que eu não, pelo menos na minha opinião, tanto pessoal como de leitor, né, literário e de cinema, no meu mestrado, né, eu estou fazendo em literatura e em adaptação, então eu leio bastante, leio o que eu posso sobre adaptação em relação à literatura, e das minhas leituras eu também posso perceber que realmente há essa discrepância, né? O filme quer um amor romântico, mas não mostra um amor romântico quando o casal está ali convivendo, né? Não há um amor tão... É uma coisa muito rápida, né? De repente a menina já morre e aí é que a gente descobre que o cara super ama ela, mas não dá pra gente ver isso quando o casal está se conhecendo, né? Então realmente a minha crítica fica nessa parte. Outra questão é que o filme, que a adaptação para mim
foi feliz, né? Pontuou legal, é a questão da questão da saúde mental mesmo, né? A gente não tem ali protagonistas que têm uma vida que é muito a vida, né, de como os adultos dos anos 90 se viam, né? Você tem uma vida sacrificada, você tem que trabalhar bastante, construir algo, e é isso, né, a vida do cidadão comum. E sentimentos, e depressão, e ansiedade, isso não é que não existisse, mas não casava bem falar sobre isso, né? E o filme mostra isso. Não, na verdade, o que nós temos aqui são dois desajustados, né, que estão ali num centro de recuperação, inclusive, né, num centro de reabilitação, e que realmente passaram e já passam por problemas e usam muitas drogas, êxtase, bebidas, enfim. Então dá para ver esse foco que não tem na obra literária, porque naquele tempo não se focava realmente nessas coisas, não que a droga, o sexo, o rock and roll não existisse, mas não se falava de saúde mental, né, e não se abordava essa questão em relação à saúde mental das drogas, né, dos delírios. E hoje em dia isso está muito em voga, então a adaptação mostrou isso muito bem, ponto positivo. A gente, né, não tem só coisas ruins na adaptação. Outro ponto, né, que para a gente ir encerrando é que realmente o filme ele é muito mais visual, ele é muito violento e ele tem um trabalho bem feito no visual, tanto quando vai mostrar o urbano, a cidade, e uma cidade meio feia, meio suja, né, e boates. Isso é a ambientação gótica urbana, como a gente fala. Né, porque no começo da literatura gótica a gente tinha uma ambientação rural, de castelos, de bosques, mas agora a gente tem uma ambientação gótica urbana, e o filme trabalha isso muito bem. Como trabalha também muito bem a questão visual dos personagens, né, do vilão, do protagonista, do Eric, né? Então o visual ficou muito bem feito. Agora há realmente uma falta de sentimentalismo que deveria ter sido trabalhado melhor na adaptação, né? Cadê o sentimentalismo que torna o Eric tão poderoso? E aonde é que o Eric deixou realmente de ter amor para ter mais ódio? Por que isso aconteceu? Isso não fica realmente muito bem colocado na adaptação. Então, claro que eu tenho também minhas críticas, mas eu não vou dizer, foi um filme horrível. Não, foi um filme bom. Não um filme ótimo também. É um filme de ótima qualidade, mas também não é um filme ruim, né, horrível, de não se ver, né, uma coisa que todo mundo já sabia que ia dar ruim desde o início. Não, peraí, né, pessoal? Então não vamos exagerar, vamos ver realmente onde a gente vê essas fontes. E é isso, eu vou encerrando por aqui. Só para indicação, eu indico para vocês um outro canal, que é o da Isabelle Boscov. Tá? Eu acho que é assim que se pronuncia. Claro que já tem muitos mais inscritos aqui do que nesse canal, e ela é fantástica, né, nessa questão da reflexão do cinema e das adaptações. Ela é uma jornalística e crítica cinematográfica, tem muitas leituras realmente sobre cinema, para poder falar de cinema. Né? Para falar de cinema não é só você ler a obra literária, depois você assistir o filme e você ter uma opinião pessoal de que aquilo ali é uma porcaria e pronto. Não é simples assim não, tá? Tem que realmente estudar, tem que ler, e tem que saber um pouquinho do que é adaptação, quais são os tipos de adaptação, quais são os propósitos de uma adaptação, né? O que a adaptação decidiu focar, decidiu tematizar, o que a adaptação não quis falar. Tudo isso a gente tem que estudar um pouquinho para poder a gente falar de uma maneira mais sã, né? De uma maneira mais pé no chão sobre a adaptação. E aí eu indico, tá? A Isabelle Boscov, ela tem realmente leituras, né, cinematográficas e de adaptação para falar sobre não só o Corvo, mas vários filmes. Claro que algumas coisas eu não concordo, essa é normal, mas, né, se é para indicar, vamos indicar quem faz um trabalho sério, tá, pessoal? E é isso, né? Em termos de indicar canal, de indicar outros vídeos, primeira vez que eu faço isso, mas em relação a HQs, nós também temos quadrinhos na Sarjeta,
que é outro canal muito bem construído, muito bem feito, certo? Então, essas pessoas sim, né? Essas pessoas que têm já, né, em Quadrinhos na Sarjeta, o idealizador do canal, ele já tem doutorado em literatura, então é uma pessoa que estuda cinema há muito tempo, então é uma pessoa responsável no que diz, no que faz. E é isso, tá, pessoal? Então vamos refletir direito. Eu agradeço a paciência de quem ficou até aqui. Próximos vídeos a gente vai falar aí de entrevistas com vampiro, bruxas Mayfair, anéis de poder, tá bom? Então não percam os próximos vídeos. E é isso, divulga aí o canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu agradeço muito, pessoal, e até a próxima.